de pessoas saiba também olhar a experiência que ele está trazendo para o, né, para o seu time, para cada um do seu time, ele é fundamental. E a gente vê na prática que às vezes tem uma cisão, né? Parece que quem se preocupa com a experiência do colaborador, do funcionário, é só a área de RH, é a função dela olhar isso, e quando o gestor entra no circuito, bom, ele tem que dar o trabalho do dia a dia, acompanhar resultados e tudo mais. E não é assim, né? Ele tem que ser tão bem preparado para dar sequência. Sim. Do mesmo jeito que ele pensa na experiência do cliente, que muitas vezes ele tem proximidade, ele tem que pensar na experiência que ele está gerando para o seu colaborador, né? Então, o que ele faz com o cliente? Ele ouve o cliente? Ele tem que ouvir o colaborador. Só para citar Fazer um paralelo. uma ação, né? Eu acho que tem uma coisa importante aí, assim, que as empresas têm que adotar, né, e se conscientizar que quando você estrutura um processo, né, focado na experiência do cliente, você tem que basear em tecnologia, né, porque corre-se um risco muito grande quando você não usa a tecnologia na revisão dos seus processos e você ficar na dependência das pessoas. Tem a pessoa que tem total empatia e atuação proativa com um colaborador ou cliente. Vamos falar de colaborador, né? Então, esse tipo de coisa pode não ser perene, né? Então, você tem que ter, basear a maioria das suas experiências com uma base, utilizando tecnologia, né? De maneira que essas coisas se tornem perenes, né? Já entrem no dia a dia como se fosse um processo normal. Então, você vai fazer, por exemplo, um processo de previdência privada. Vamos pegar a coisa de RH aqui, né? Um processo de remuneração, né? Um processo de capacitação. Tenta sempre basear em tecnologia, né? E hoje as empresas de tecnologia elas estão focadas nisso, né? Para aumentar a experiência, né? Então, você não pode perder isso de vista, porque senão você não torna isso perene, né? Sem dúvida. Agora, não esquecer, né? A tecnologia está a serviço de uma estratégia. A estratégia de gerar uma experiência A, B ou C, né? Porque ela sozinha... Porque muitas vezes a gente acha, vou lá, compro uma tecnologia que está né, ali na moda, na ponta e tal, vou implementar, pronto, vou gerar uma experiência. Não, porque se a intenção por trás, né, por detrás da ferramenta, não tiver, né, essa relevância da experiência do colaborador, não vai funcionar, né? E aproveitando isso, pegando um aspecto que é justamente isso da definição e apuração das metas, a questão dos feedbacks, essa experiência é extremamente... esse processo tem impacto muito grande nessa experiência, que por mais que você use a ferramenta é importante, né? Essas metas negociadas, não vou repetir aqui, né, o ciclo, mas é importante e afeta bastante. Então, acho que sempre é bom revisar, sempre é bom ouvir, nunca o sistema, nenhum processo é perfeito eternamente, sempre tem uma oportunidade de melhoria e também não tornar complexo, né, com 1001 regras, né? Então, ser simples, objetivo e tem que abranger todos esses aspectos. A liderança tem que estar preparada, nenhuma ferramenta vai cobrir 100%. Claro que ela é importante, né, o método, a ferramenta, ser bem claro, bem comunicado para que todo mundo, né, a gente pode ter só esses processos de meta, todo mundo sabe que já está rindo. Sabe essas questões de meta, apuração e resultado, isso pode trazer um desgaste. Eu acho que o método e a ferramenta garantem a uniformidade, que são fundamentais, né? Agora, a consciência e o propósito é que fazem a diferença da experiência. Então, assim, eu ter métodos de registro, de apuração fundamentais para o sucesso. Agora, eu sentar, né, na frente do meu colaborador e ouvi-lo de fato, né, e entender quais são as suas necessidades, como que ele enxerga a carreira dele e conseguir mostrar quais são os caminhos possíveis na organização, isso nenhuma ferramenta vai fazer. Isso ainda precisa que, eu ia tocar nessa que questão o ser humano atue, né? A questão das oportunidades, né? Tem gente chamada promoção, não, mas são as oportunidades. Oportunidade de desenvolvimento, oportunidade que eu tenho de ascensão. Se aquela empresa, isso faz parte do Customer Experience, está olhando o mercado, a sociedade, se ela tem representatividade dentro da sua organização, como é que ela conduz os
os processos, homens, mulheres, negros, assim, a representação da nossa sociedade dentro da organização. Isso acho que é um ponto cada vez mais, está todo mundo se preocupando, se fala mais, mas, de novo, sempre reforçando, é importante e vamos ser, como o Roberto falou, pragmático. Tem que trazer o resultado e está mais do que comprovado que a diversidade, né, de ideias, de opiniões, desde que, como a Valéria também falou, tem que, né, sejam genuinamente, tem que escutar a percepção e aquela voz, aquela ideia ecoar pela organização, né, ter repercussão. Isso é fundamental e faz total diferença nessa E experiência. tem uma coisa que importante que eu vejo, assim, é fazer a gestão de expectativas em relação a isso, né? Porque quando você fala assim, minha empresa é uma empresa que foca na experiência do colaborador. Ok, mas quantos processos, né, existem dentro da sua organização? Você vai conseguir atingir todos, né? Mesmo que você atinja a maioria, alguma coisa vai ficar fora, né? Então você tem que fazer uma gestão de expectativa, né? Como a Valéria falou, né? Conversar com o colaborador, entender a expectativa, né? Fazer a conexão disso com exatamente o que a empresa quer e fazendo a gestão. Olha, a gente vai seguir por esse caminho, né? Influencie também para que a experiência do colaborador seja positiva, né? Porque tem um processo de envolvimento das pessoas na melhoria, não é uma coisa que é de top-down, uma coisa que é de envolvimento, né, amplo das pessoas, né? Então você tem que conseguir gerenciar isso. Então, se você não gerenciar isso, vai dar com os burros na água, porque você vai ter um nível de insatisfação maior, né? O nível de engajamento é menor, né?